Olá, amados, sejam bem-vindos ao podcast Ative Seu DNA, uma collab de doutora Joana Costa e Valnice Milhomens. Aqui nós ensinamos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. Estamos aí na nossa série Crise de Ansiedade para te ajudar a agir aí no meio das dificuldades. Esse nosso segundo episódio é Superando a Ansiedade. Nesse episódio, nós vamos te mostrar como você pode superar essa sua ansiedade, essa crise de ansiedade que você está sentindo, com estratégias bíblicas, através de reflexões e muita Bíblia para você realmente conseguir modificar aí o curso da sua vida. Então, se você está se sentindo cansado, ansioso, desmotivado, vive com medo, né? E se, não perca esse episódio porque vai ser demais. Então a gente já começa partindo do ponto onde nós terminamos o episódio anterior, como a ansiedade pode afetar, né? A gente já falou do coração, agora como a ansiedade pode afetar a sua mente. É isso aí, Joana. Vamos lá, porque terminamos falando de ruminar. Primeiro problema é a ruminação na mente. Mas o segundo é a despersonalização. Eu estou compartilhando algo do site mind.org.uk. Né? É um site de um psicólogo falando sobre a mente. E ele dá aqui algumas coisas para definir o problema da mente. Despersonalização é um tipo de dissociação em que você se sente desconectado de sua mente, do seu corpo, ou como se fosse uma personagem que está assistindo um filme. É como se você ficasse de lado, você está totalmente despersonalizando a si mesmo, se dividindo. A outra é a desrealização. É outro tipo de dissociação em que você se sente desconectado do mundo ao seu redor. Ou como se o mundo não fosse real. Falei disso na minha experiência de esgotamento. Você se desconecta do mundo. Não importa, é como se as suas emoções se disseram assim, sua mãe morreu. Preocupando-se muito com coisas que podem acontecer no futuro. Você está mais ligado ao futuro. Agora, o que fazer para dominar esse coração ansioso? O que fazer? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Todo mundo aí, hoje a gente tem visto as crianças se sentindo ansiosas, crianças tomando remédio para ansiedade e para depressão, né? Adolescentes ansiosos e até podendo cometer o suicídio, jovens, adultos. Então, a gente vê que hoje realmente é um transtorno que atinge a todos e, segundo um estudo da OMS, é o que mais incapacita as pessoas a realizarem a sua missão e seu propósito. Então, é o que mais impede as pessoas de ir ao trabalho. Então, é crise de ansiedade, de continuar o trabalho, de realmente continuar a sua missão. Então, tendo isso em vista, como dominar esse coração ansioso? Até porque eu acho que, entre parênteses aqui, para que entendamos que você falou no outro sobre os graus de ansiedade, que vai chegar um momento em que vai precisar de ajuda profissional, porque você já ultrapassou tanto que não consegue administrar. Precisa de uma ajuda profissional, não é verdade? Já que eu falei de mim, com 3 anos eu saí de uma cidade para outra, porque aí eu iria trabalhar mesmo com os africanos, que era o meu sonho, mas tive um acidente no caminho. A pessoa que estava dirigindo o carro foi dar uma freada num Fusca, numa curva, porque viu um caminhão e o carro capotou várias vezes. E as consequências disso, né? Eu fui sentir bem na minha vida depois. Mas aí eu tive que voltar para o Brasil. Não tinha condições de fazer nada. E havia uma médica brasileira lá. E ela insistia, né, com a junta que tinha que me mandar para um psiquiatra amigo dela.
Ela disse, não, tem que fazer uma narcoanálise. E a narcoanálise tem que pôr a dormir e sacar o que tem lá dentro, né? Por que você chegou nesse estado? Precisa de ajuda profissional. Inclusive, nem viajei sozinha. Tive uma professora que morava comigo, foi comigo, uma portuguesa. E o meu chefe tinha tido um problema que foi tratado por um psiquiatra. Buscou ajuda profissional. Quando cheguei ao Brasil, me mandou para ele, né? Para o psiquiatra. E aí você vai ver que, às vezes, uma ajuda profissional pode levar a uma reflexão maior e entender o problema. No meu caso, ele puxou, virou, perguntou a ela como é que eu era, como... ela é uma pessoa muito quieta, calada, ajuda todo mundo. Eles acham que você está vivendo uma situação de que você vai engolindo tudo, é como uma garrafa de Coca-Cola, que quando você sacode, vai explodir, ficou para fora. Aí ela falou que trabalhava muito e tal. Aí ele me joga uma frase que me levou ao protesto. No entanto, eu não esqueci e ela me serviu nas horas em que eu muito precisava dela. Ele disse, você trabalha demais para que Deus a ame. Eu disse, não. É exatamente o contrário, porque eu amo a Deus. Ok, mas como ele disse, se você sentir necessidade, volte. Não vejo você em nenhum caso. Mas essa médica do Brasil bateu o pé para a junta e disse que responsabilizaria a junta, porque eu era muito jovem ainda. Bem, nessa altura eu tinha 26 anos. E insistiu, indicou o médico, que era amigo dela. Eu tinha que ir. Meu chefe me mandou lá. Eu estou ainda na fase que só dormia com comprimidos. Aí ele chega, não, esse narcoanálise é antigo, já não se faz. Tem que passar por uma psicoterapia. Eu disse, quanto tempo leva isso? Pode levar uns 18 meses. Afetou a minha vida? Claro! Parei meu ministério. Deixei a África, do tempo que estava em guerra. E fico aqui, primeiro fiquei na casa de uma missionária, aqueles meses, meu Deus! Nesse estado que não posso nem fechar os olhos assim, parece que eu vou desmaiar. Mas quando você tem fé em Deus e tem alguma base, eu voltei, chorei, claro, lá vamos nós chorando, e liguei para o meu chefe. Eu disse, não vou. Aí ele disse que eu tenho que ficar pelo menos 18 meses fazendo uma... Aí eu pensei, o quê? Eu vou submeter a minha personalidade a uma pessoa ímpia. Porque eu acho que se você é um crente, busca um conselheiro cristão, porque hoje a psicologia não cristã pode levar ao pecado. Mas às vezes você precisa de ajuda profissional. Realmente. No meu caso, eu consegui o quê? Cheguei, chorei, peguei os compromissos, fui para a lata de lixo e disse, Deus, se eu estou toda desestruturada, tu vais ser o meu psicólogo. Joguei tudo lá no lixo. E comprei uma porção de livros. Cristãos nervosos, eu vou me autoexaminar. Eu descobri. Eu vou fazer uma autoanálise. Se eu tenho que precisar pela psicoterapia, pois tu vais ser o meu psicoterapeuta. Vamos lá ver o que está escondido aqui dentro de mim. Por que eu reajo assim? Claro que eu descobri. Claro que foi um processo. Foi um processo. De autoconhecimento e de confiar em Deus, de aprender a dizer não. Meu Deus do céu, eu aprendi tanto a dizer não, que dizer não é igual a dizer sim. Então, realmente, mas eu quero, não é? Porque o que fazer para dominar isso aí? Antes, vamos fazer uma análise antes?
eu sou mestre, né? Então tem sempre que qualificar os termos. Ansiedade, quero lhe dizer, em si não é pecado. Quero que ninguém saia aqui com culpa. É um sentimento. É um sentimento. Ansiedade é um sentimento. Por isso, não fique ansioso em relação a se sentir ansioso. Não se sinta culpado por sentir ansiedade. Não é uma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A ansiedade pode, no entanto, sim, levar a um comportamento pecaminoso, mas ela em si não é. Quando anestesiamos nossos medos, como? Com comida, com bebida, ou despejamos a raiva como um vulcão em qualquer um que aparecer na frente ou quem estiver mais perto de mim. Quando vendemos nossos medos para alguém que irá comprá-los, aí estamos pecando. Se a ansiedade tóxica levar você a abandonar seu cônjuge, que pode acontecer, negligenciar os filhos, quebrar contratos e quebrar corações também, cuidado. Jesus deixou esta palavra: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de reticência, ansiedades da vida. Lucas 21, 34. Então, se o seu coração estiver sobrecarregado de preocupações, procure estes sinais. Ok, nós estamos agora numa sala, vamos pôr você no divã de Deus. Vamos colocar aqui algumas questões, examine-se. Você está rindo menos do que ria antes? Você vê problemas em cada promessa? Aqueles que o conhecem bem iriam descrevê-lo como uma pessoa cada vez mais negativa e crítica? Você acredita que algo ruim vai acontecer? Você dilui e minimiza boas notícias com doses de sua versão da realidade? Não é bem assim. Em muitos dias você preferiria ficar na cama a se levantar. Você aumenta o aspecto negativo e descarta o positivo. Se tivesse oportunidade, você evitaria qualquer interação com a humanidade pelo resto da vida? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, então eu tenho um versículo bíblico para você. Vamos lá aqui. O que fazer? Está aqui a prescrição. A prescrição espiritual para a sua ansiedade. É Filipenses 4, de 4 a 8. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E olha que Paulo escreveu isso quando estava preso. A carta aos Filipenses é a carta da alegria e é escrita por um prisioneiro em grades. Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Já vimos aqui que é permanecer ansioso. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou de louvor, pense nessas coisas. Esse versículo você vai me encontrar lá no YouTube, A Mente de Cristo em Nós, em muitos programas só sobre isso, mas vamos ficar aqui. 5 versículos com 4 admoestações que levam a uma maravilhosa promessa. Qual é a promessa? A
paz de Deus que ultrapassa todo entendimento vai guardar a sua mente. Olha lá, a mente. Remédio para a ansiedade que afeta a mente. E os vossos corações. A paz de Deus que ultrapassa vai montar guarda no que eu penso, no que eu sinto, no meu espírito e também no meu modo de pensar. Agora vamos ver quais são as 4 demonstrações do versículo. Primeiro, celebrem a bondade de Deus. Alegrem-se sempre no Senhor. Celebre. Deus é bom. A bondade de Deus. Você, Joana, já gosta todo dia de cantar a bondade de Deus? Amo essa música. É lindíssima. Quem conseguir ouvir a versão, então, em inglês, é de chorar. Lindíssima. A bondade de Deus que me persegue, né? A bondade de Deus que anda atrás de mim. Então, a primeira demonstração deste versículo como remédio. Celebrem a bondade de Deus. Deus é tão bom. Em vez de estar pensando no si, veja quanta expressão da bondade de Deus na sua vida. Segunda demonstração do texto que lemos. Mantendo uma atitude de gratidão. Peçam a Deus ajuda em oração, levando suas preocupações. O que ele diz? Que apresentemos as nossas petições. Então, ore, peça ajuda. Terceiro lugar, mantenha uma atitude de gratidão, porque ele diz que eu vou fazer meus pedidos, apresentar meus problemas com ação de graças. O coração agradecido, a gratidão é medicina para a nossa alma. Ter um coração agradecido, acorda. Uau, dormi, acordei, porque o Senhor está comigo. Abra a janela, que céu lindo, maravilhoso. E eu que olho para o parque, amo ver a variedade de verde, meu Deus. Olha as flores, ouça os passarinhos. Gratidão, obrigado, Senhor, dormi, acordei. Olha aqui, tu me cercaste de tanta coisa boa. Você abre uma torneira, não tem que ir tirar a água com o balde lá fora. Você sabe, não tem que fazer tudo a pé. Tem um carro, não, a vida é tão diferente. Você tem um celular, está conectado com o mundo, agradeça. Obrigado, Senhor, você tem amigos, tem gente que lhe ama. Obrigado pelos meus amigos. Eu gosto de fazer isso. Fulano, né? Vou citando os nomes, né? Obrigado, fulano. Você está na lista. Vocês também aqui, viu? Estão na lista, estão na minha lista, né? Eu começo a citar nome por nome e agradecer a Deus. Porque a gratidão tira o foco desse si. E a paz de Deus, que é o resultado. Meditem nestas coisas. Meditem em quê? E eu gosto da expressão, da tradução, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Tudo que é digno de louvor. Então, no meio do caos, nosso coração acelera e tenta apressar tudo que não existe. Você pensa em tudo que não existe. E o que acontece? Nos aprisiona no meio do sofrimento. Como se livrar disso? Exatamente tomando este texto. Quando acordar, pisar no chão, você fala lá, né? Pé direito. Eu peguei porque você colocou isso aqui. Eu disse assim, isso aqui está tudo junto, né? É, porque a gente tem esse ditado, né? Falam nesse ditado que nós devemos acordar com o pé direito. E eu aprendi com você não, que a gente não acorda com o pé direito. A gente deve acordar com o joelho mesmo, orando. Exatamente, né? Aí você vai ter aí sobre a perspectiva bíblica, é isso? É, sobre a perspectiva bíblica. Mas você falou... os meios como a gente pode dominar a ansiedade, né, no nosso coração, meios que são meios muito importantes. Então, você que está aí em casa, que é cristão, já realmente tem o hábito, nós esperamos que tenha, né? Senão vamos desenvolver esse hábito de realmente ter o nosso momento, né, nosso momento de devocional no início do dia, né, ter a nossa oração no início do dia, no final do dia, ter um momento de meditação na palavra, então ter esse momento de gratidão. Isso são realmente até estratégias hoje que a medicina reconhece
como estratégias para lidar melhor com a ansiedade. Eu vou citar algumas outras que vão te ajudar também a lidar e a dominar melhor a ansiedade, mas essas a gente começa, nós somos espírito, alma e corpo, e a gente precisa atuar em todas essas etapas. Então, também tem a respiração profunda, que você faz muito, né, nessa questão Yavé, né? Então, inspirar, né, segurar e depois expirar. Por quê? Quanto mais ansioso a gente fica, mais a nossa respiração ela fica superficial. Então, a nossa respiração que é aqui, que deve ser, né, no pulmão mesmo, ela começa a passar aqui, ó, para a garganta. E a gente vai ficando com aquela respiração de cachorrinho, de peixinho, e isso vai piorando cada vez mais a ansiedade. Então, realmente respirar, né? Respirar vem de Yahvé, então respirar e realmente fazer aquele seu momento de meditação, de louvar o Senhor nesse momento de respiração também. Então, se está muito ansioso, para tudo, está apressado, ansioso, para tudo, respira profundo, né? Segura, solta. E aí você pode soltar. Quando você está ansioso, é até melhor você soltar com a boca. Né? Depois você pode se acostumar a respirar pelo nariz, soltar pelo nariz. Você vai ver que até os seus problemas respiratórios, muita gente que fala comigo, né? Tem problema respiratório, de alergia, vão melhorar. Então, a respiração é uma das estratégias. Você falou muito bem sobre a alimentação. Então, como a bebida e a comida têm influência no nosso nível de ansiedade. Então, quanto mais ansioso, principalmente as mulheres estão, mais o que elas querem? Doce, mais açúcar. E o açúcar vai proporcionar um pico de insulina, vai gerar mais cortisol, vai gerar mais estresse no seu organismo e vai deixar você mais ansioso. Então, momentaneamente na hora, o açúcar vai te dar um confortinho, né? Mas daqui a 2 horas você vai estar muito pior. Então, a gente precisa ter uma alimentação também que nos ajude nessa questão da ansiedade. O álcool é a mesma coisa. Lógico que também um bom sono, você dormir bem, também ajuda muito você a reduzir a ansiedade. Exercício físico, porque vai produzir os hormônios do bem, dopamina, serotonina. Essas são todas as estratégias que a gente fala muito na comunidade do Ative Seu DNA. Tem muita gente que é do Ative Seu DNA. E eu vejo que as pessoas estão realmente mudando, né, o nível de ansiedade por essas estratégias que a gente vai tendo, porque nós somos espírito, alma e corpo. E uma coisa vai afetando a outra. E a ansiedade mostra pra gente como é que nossos sistemas estão todos conectados. Então, o que eu como vai afetar o meu nível de ansiedade e meu nível de ansiedade também afeta o meu corpo. Muito bem dito. Eu sou fã da respiração, porque eu aprendi. Realmente eu aprendi a me desconectar dos problemas e não trazer os problemas para dentro de mim. Pratico a respiração todos os dias. Quando eu me deito, quando eu me levanto, quando acordo no meio da noite. Eu tenho algumas coisas gravadas, né, de poucos minutos, de mais minutos. Ultimamente, praticamente eu não sigo ninguém. Eu ponho uma música de relaxamento que fica tocando a noite todinha. Aí depois respiração diafragmática, mas a minha eu faço juntando o espírito e o corpo. E a alma, que é o que você falou. Alguns dizem, ó, 4, inalando 4, suspende 4, solta 5. Então eu vou lá, ó, vou inspirar. Aí eu digo, Yahvé meu Redentor. Aí parou. És meu Redentor. Aí vou soltando, eu te adoro. Jesus Cristo inspirando, meu Salvador parada, eu te adoro. Espírito para Santo de Deus, eu te adoro. Maravilhoso, unindo tudo, unindo tudo. Aí assim, aí você dorme no meio, aí depois vai respiração profunda, relaxa couro cabeludo, relaxa testa, relaxa
e outras vezes tensionando, né? Que é a musculação progressiva. E não é só quando vou dormir, não, porque vamos dizer que tem um estressor. Às vezes você tem os estressores, cada um de nós tem um temperamento. E às vezes você tem um estressor com sua secretária doméstica. E às vezes o estressor está saindo fora de linha, o que é que eu vou fazer? Eu me sento na cadeira e faço respiração profunda, diafragmática, e logo se acalma. Boa estratégia, mas vamos ver lá a perspectiva bíblica, né? Eu só queria te perguntar isso. Muita gente fica ansioso, né, e fala: "Ah, eu vou resolver meus problemas do meu braço, vou ficar ansioso, vou resolver do meu jeito", né. E muitas vezes nós estamos mostrando aqui que você pode resolver os seus problemas também ajoelhando no chão, né, e orando. E muita gente fala: "Nossa, mas fazer isso tudo, né, orar, meditar na palavra, respirar profundo, comer direito, fazer exercício, não tenho tempo para isso tudo, né, não tenho tempo". Mas muitas vezes a gente fica ali no feed do celular 2 horas e já passou, né, na internet ou na televisão, ou vendo alguma coisa que nem tá enriquecendo o seu espírito, assim. Então o que que você tem para falar sobre isso? Porque você é uma mestre gestora do tempo, como fazer, né, as pessoas aí que falam: "Não tenho tempo, não tenho tempo para meditar, orar na palavra, não tenho tempo para respirar". A Bíblia diz remindo o tempo. Nem é questão de arranjar mais tempo. É de incorporar na vida certos hábitos. E um hábito se cria depois de muitas repetições, de acordo com o hábito. Não, você vai deitar, você fica lá parado, olhando, lembrando o que fez, do que vai ter que fazer. Desliga-se. É o mesmo tempo. Em vez de você usar aquele tempo pensando em tudo, ou lembrando de tudo que vai lhe trazer ansiedade, simplesmente você gasta até menos tempo orando em paz, me deito e logo pego no sono. Estou usando também textos, porque eu uso também. Porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. E Yahvé, meu pastor, nada me faltará. Então, é só questão de incorporar hábitos. Leitura da Bíblia. Você precisa fazer exercício. Fomos feitos para nos movimentar. Você pega um celular hoje, põe lá a Bíblia, vai ouvindo, vai caminhando ouvindo, vai orando, a caminhada de oração, vai conversando com Deus, em vez de ficar com a mente aí girando. Não é que você está tomando mais tempo, não. Você está usando o seu tempo com qualidade, fazendo o que deve fazer. Por exemplo, não tenho tempo de ler a Bíblia? Você pode ouvir, porque a Bíblia diz que ouvir. Houve séculos que ninguém tinha uma Bíblia para ler. Ou memorizava. Eu estou na minha terceira jornada, desde a festa de trombetas da Bíblia. Cheguei em Cantares, a terceira vez. Como? Enquanto estou no meu skincare, né? Quando estou tomando banho, quando estou na cozinha, quando estou caminhando. Não é que eu peguei mais tempo, mas eu usei o meu tempo, em vez de ficar com a mente vazia ou pensando que não deve. Então, é uma questão da gente saber o que é importante e prioritário. Acordei. Para onde vai a mente? Volte para Deus. Muito simples. Vai conversando com Deus como você conversa com um amigo. Obrigado, Pai, eu te adoro, te amo. Vai dormir. Por que se preocupa? Está no trânsito. Por que ficar ansioso, dizer palavrão, gritar com quem está na frente? Relaxa e adora. Canta um hino. É questão de você
criar mecanismos, criar hábitos, saber que Deus está ali. Então, eu tenho tempo para fazer tudo que eu considero importante. Aí está. Quais as coisas mais importantes na minha vida? Mas uma perspectiva bíblica. A Bíblia reconhece a ansiedade como uma experiência comum. Não é pecado, então, a ansiedade. Pode ser se eu degenerar. Mas a ansiedade em si não é pecado e eu vou provar. Para você, ansiedade. Eu li a sua pergunta lá. Patológica, falta de fé, os dois. Pode ser patológica, como você já falou, porque vai se convertendo. Pode ser falta de fé, tudo depende. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus entende nossas situações. Deus nos compreende. Jesus viveu o que nós vivemos. Deus compreende as nossas imperfeições. E a Bíblia ensina que a falta de fé não ensina que a falta de fé é a causa de toda ansiedade. Não, não ensina. Vivendo como vivemos hoje, no que Paulo chama de tempos difíceis de lidar, com mudanças. Nós vivemos uma geração de mudanças que você tem que administrar, se adaptar. Tudo muda todo dia. Eu vou fazer 77 anos daqui a pouquinho. Mas eu posso olhar para trás, né? Posso olhar para trás, fui para a África, não existia internet, não existia celular. Para eu entrar em contato com o Brasil, uma cartinha que vai pelo correio, que vai pelo navio. Hoje você pega o celular, fala com o mundo inteiro. E então a gente tem que trabalhar tanto hoje. No passado não era assim. Mas enfim, são mudanças, são mudanças. Mas quero me centrar aqui na Bíblia. É virtualmente impossível não se sentir algum grau de ansiedade. Ele vem. Pode ser rápido. Os cristãos fiéis enfrentam, sim, diariamente, ansiedades provocadas por problemas como saúde, idade avançada, pressões econômicas, conflitos familiares, crime e outros problemas. Mesmo nos tempos antigos, estou falando do dia de hoje, e nos tempos antigos, servos de Deus enfrentaram medos e preocupações. Considere o relato bíblico, por exemplo, sobre Ló. Ló estava ansioso. Os anjos tiram assim a supetão, sai, vai embora depressa. E ele diz, não, por favor. Ai, não, para a montanha. Está lá longe. Isso é destruição me alcançar. Sim. Está ansioso. Não, por favor. Olha, tem uma cidadezinha pequenina lá. Por favor. E Deus permitiu. Deus entendeu a ansiedade de Ló. Não se entra a Bíblia em detalhes porque ele pensava que as montanhas seriam muito distantes. Não. Ló sentiu-se bastante intimidado. Aí a pergunta, como Deus reagiu? Condenando? Culpando? Ló foi disciplinado por falta de fé? Ou de confiança em Deus? Não. Então, por favor, quando você ouvir um pregador que só fica trazendo condenação, é porque ele está com um problema de alma. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Nossa teologia é afetada pelo estado da nossa alma. E começamos a ver a Deus a partir da nossa imagem. Quando você vê um pregador assim, que só condena, e é um Deus carrasco, ele está com problema, está precisando de cura interior, precisa de personalidades restauradas, entra lá nos sábados, né? Mas enfim, pelo contrário, Deus mostrou consideração e permitiu, sim, Ló, pode escapar para aquela cidade. E há outros exemplos bíblicos de gente fiel no trabalho de Deus. Vamos pensar em Elias, profeta Elias, que grande profeta, com tanto milagre na vida dele. Uau, vai para o desafio, rei. Chama aí teus profetas. Vamos ver lá quem é Deus aqui. 400 profetas de Baal, desafia e depois ora, Deus manda fogo do céu
ele corre e diz que vai chover. Uau! Daqui a pouco não está Elias? Debaixo de um zambujeiro, mata-me, que eu não sou melhor do que os outros. Está com medo. Por quê? Jezabel prometeu, vou matá-lo. Agora, por que ele esquece todas as promessas, tudo que Deus já fez na vida dele até aquele dia? Olha ali aquilo que falamos no outro. Um coração agradecido pela bondade de Deus. Veja a bondade de Deus. Esqueceu. Está ansioso. Ansioso. E se Jezabel me encontra? E ela vai me matar? E se? Ansioso. É uma experiência. Ele fugiu após essa ameaça. Deus o condenou? Não, veio ministrar a ele. Você não está só, Elias. Elias, você não está só. Porque Deus pergunta, o que tu fazes aqui, rapaz? O que estás fugindo? Ah, mataram todos os teus profetas. Só eu fiquei e Jezabel anda atrás de mim. Deus disse, calma, meu filho. Há 7.000 joelhos que não se dobraram. E tem muita obra para você fazer, viu? Não é tempo de morrer, não. E Deus o comissiona. Se nós pensarmos em Moisés, ficou ansioso? Uau! E Ana, que não tem filho, ficou ansiosa? Claro. E Davi? Quantas vezes? Por isso ele escreve os salmos mais lindos, porque no meio da ansiedade ele encontrou saída. Mas não vemos Deus aqui descendo o chicote, condenando, pelo contrário, vindo para que você não chegue àquele nível em que a ansiedade pode se degenerar na falta de fé e também em pecado. Então, nós temos na Bíblia outros homens e mulheres de forte expressão de fé, mas que tiveram ansiedade. Até anotei texto aqui, mas não vou nem sequer chegar lá. Mesmo assim, Deus mostrou compaixão e continua a usá-los. A questão é você não repousar, como já dissemos aqui. Ela é natural, mas permanecer nela é escolha. Então, quando a ansiedade chega, você tem que fazer alguma coisa. Porque a ansiedade persistente pode nos desgastar, sim, e levar à perda de confiança. Como? O apóstolo Paulo referiu-se à falta de fé como pecado que facilmente nos enlaça. Quando? Ele diz, portanto, despojando de tudo o que nos rodeia, o pecado que tenazmente nos assedia. Então, cuidado, porque há um pecado, a serpente nos assedia buscando por onde ele entra. E pode ser uma ansiedade para nos levar à falta de fé, para nos levar à falta de confiança. Então, ele facilmente nos enlaça, é o que Paulo diz. Mas Paulo provavelmente estava fazendo o quê? Admitindo sua própria propensão de ficar ansioso. Sim. Por outro lado, a Bíblia também inclui exemplos de pessoas que perderam a confiança em Deus e sofreram graves consequências. É quando eu permito que ela me domine, que ela permaneça. Por exemplo, os israelitas foram deixados onde? Saíram do Egito, mas ficaram no deserto. Por quê? Ah, o gigante, e se, aí os nossos pais vão morrer. E se a gente voltar para o Egito? Aí descreram. Sim, pode se degenerar. Apropriadamente, o apóstolo Paulo advertiu, acautelai-vos, irmãos, Hebreus 3:12, acautelai-vos, irmãos, para que nunca se desenvolva em algum de vós um coração iníquo e falta de fé, para se afastar do Deus vivente. Então, não permita que o seu coração se torne iníquo no meio da crise e você se aparte de Deus. Agora, Deus conhece sim a nossa ansiedade, a sua,
Deus sabe o que você está passando hoje. As Escrituras ajudam-nos a fazer uma distinção entre a ansiedade em geral e o pecado da falta de fé. Não é porque quando você pergunta, é patológico, é falta de fé, são os dois, sim, pode ser patológico, pode ser, mas em si não é. Os sentimentos diários de ansiedade, ou mesmo um tempo momentâneo de fé, por causa da fraqueza humana, não devem ser confundidos com a completa falta de confiança em Deus, que brota de um coração perverso e iníquo. Os cristãos, portanto, não precisam ser atormentados pela culpa só porque, periodicamente, sentem uma ansiedade. Até porque também a ansiedade pode ter alguma questão genética que você vai ter que administrar. Você é filho de pais ansiosos, sempre ansiedade, você vai ter que voltar-se para Deus. No entanto, é preciso cautela para que a nossa crença não cresça desproporcionadamente e domine nossas vidas. A descrença. Daí a sabedoria das palavras de Jesus. Nunca fiquem ansiosos. Por coisa alguma. E digam, o que vamos comer? O que vamos beber? Acho que você até pôs esse texto aí, né? Mas completando aqui, isto é verdade. E ele seguiu com as palavras consoladoras. Pois vosso Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Sabe de todas as coisas. Persisti então em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. O texto que você leu no fim do outro podcast. Na crise de ansiedade, vamos precisar de um remédio. Mas, antes da crise, você perguntou, né? O que eu posso fazer? Uma oração pode resolver? O que é descansar em Deus? Acho que com esse texto de Jesus estamos lidando com isso. Tá? Vou deixar você chegar lá na pergunta sobre Jesus, não? Nós, nesse podcast, a gente falou sobre como você pode dominar seu coração, né? Seu coração ansioso que tá aí com ansiedade. Começamos com todas as histórias dos personagens bíblicos que realmente também lidaram com a ansiedade e como eles lidaram com a ansiedade. Então, para você desfazer essa perspectiva de que a ansiedade é pecado, né? A ansiedade é um momento que você tiver, alguma situação que você tiver passando, para você também não vir junto com a culpa e não piorar toda essa situação. E nós queremos deixar um versículo para você, para continuar os nossos episódios de ansiedade. Acalme o seu coração na presença de Yahvé e espere pacientemente por ele. E não pense nem por um momento que os ímpios em sua prosperidade estarão em melhor situação do que você. Fique longe da raiva, da vingança, mantenha a inveja longe de você, pois ela só leva à mentira. Pois um dia os ímpios serão destruídos, mas aqueles que confiam no Senhor herdarão a terra. Ainda um pouco os ímpios desaparecerão. Você os procurará em vão, mas os humildes de coração herdarão toda a promessa e o desfrute da paz abundante, que realmente Jesus tem para nos trazer. Amém. E que nós vamos falar sobre isso nesse próximo podcast. Então, se você tá aí ansioso, tá passando por algum período que tá ansioso, cansado, agitado, preocupado, conhece alguém que está passando por isso, não esqueça de compartilhar esse episódio, também se inscrever no canal, curtir, e nós aguardamos você na próxima semana, no próximo episódio. Se você quer ter uma experiência singular, acesse lá valnicemilhomes.com.br/Israel e ascenda a Jerusalém conosco numa viagem de aprendizado, numa experiência imperdível.